Imagina um país menor que o estado de Sergipe. Um pequeno pedaço de terra no coração do Oriente Médio, cercado por vizinhos que, durante décadas, desejaram o seu fim. Um território onde cada fronteira conta uma história de guerra, fé e sobrevivência. Esse é Israel, uma nação moderna que nasceu em meio ao deserto, ao ódio e à esperança. Um país que, em pouco mais de 75 anos, tornou-se uma das potências tecnológicas e militares do mundo, mas que ainda vive sob o som constante das sirenes, das tensões e do medo. Mas afinal, como e por que Israel se tornou um país cercado de inimigos? Para entender isso, precisamos viajar milhares de anos no tempo, até os tempos bíblicos, quando tudo começou. Na Bíblia, Israel é descrito como a terra prometida. Segundo a tradição judaica, Deus prometeu essa terra a Abraão e à sua descendência. Dali nasceriam Isaque, Jacó e as 12 tribos de Israel, origem simbólica do povo judeu. Mas desde os tempos antigos, aquela região sempre foi palco de disputas. Egípcios, babilônios, persas, gregos e romanos dominaram o território em diferentes períodos. Jerusalém foi destruída e reconstruída várias vezes. E após séculos de invasões, muitos judeus foram expulsos de sua terra. Esse evento ficou conhecido como a diáspora judaica. A dispersão dos judeus pelo mundo, que durou quase 2000 anos. Mesmo espalhados, os judeus mantiveram viva a esperança de um dia retornar à sua antiga pátria. Uma frase antiga, repetida em orações e canções, ecoava geração após geração. No próximo ano, em Jerusalém. No final do século XIX, com o aumento do antissemitismo na Europa, esse antigo desejo se transformou em movimento político. O jornalista austríaco Theodor Herzl foi um dos primeiros a defender a criação de um Estado judeu. Ele chamava essa ideia de sionismo, em referência ao Monte Sião, símbolo histórico de Jerusalém. O plano parecia impossível. Uma nação para um povo sem pátria, em uma terra já habitada por árabes palestinos e controlada pelo Império Otomano. Mas o sonho começou a se materializar com as primeiras imigrações judaicas. Agricultores, estudantes e famílias inteiras começaram a se estabelecer na região da Palestina, comprando terras e fundando o kibbutzim, pequenas comunidades agrícolas. Porém, a convivência entre judeus e árabes rapidamente se tornou tensa. Para os árabes palestinos, a chegada dos judeus não era um retorno, mas sim uma invasão. Eles temiam perder suas terras, sua cultura e principalmente sua autonomia. Após a Primeira Guerra Mundial, a Palestina ficou sob controle britânico. A Declaração Balfour, em 1917, já havia prometido apoio à criação de um lar nacional judeu, mas sem prejudicar os direitos da população árabe. Essa promessa, ambígua e mal administrada, acabou acendendo um pavio de conflitos que explodiria anos depois. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o horror do Holocausto, o mundo se sensibilizou com o sofrimento do povo judeu. Em 1947, a ONU aprovou um plano para dividir a Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Os judeus aceitaram o plano, os árabes não. E em 14 de maio de 1948, o líder judeu David Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, 5 países árabes, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, invadiram o novo país. Nascia Israel, e ao mesmo tempo, começava a sua primeira guerra. Israel venceu a guerra de 1948, contra todas as previsões. Mas a vitória teve um preço alto. Mais de 700 mil árabes palestinos fugiram ou foram expulsos de suas terras, dando origem à questão dos refugiados palestinos, que persiste até hoje. Desde então, Israel vive cercado, geográfica, política e ideologicamente.
cercado pelo ódio de países vizinhos que não aceitavam sua existência e cercado pelo peso da história que o condenava a lutar por sobrevivência. Nas décadas seguintes, vieram novas guerras. A crise de Suez em 1956, a Guerra dos 6 Dias em 1967, quando Israel derrotou 3 exércitos árabes em menos de uma semana e conquistou territórios estratégicos, como a Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. Essas vitórias transformaram Israel numa potência militar, mas também aumentaram o ressentimento dos países árabes que viam o país como um invasor. O conflito entre Israel e seus vizinhos não é apenas territorial, é também religioso, cultural e simbólico. Jerusalém, por exemplo, é sagrada para 3 religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Cada uma vê a cidade como centro espiritual, e isso torna qualquer concessão praticamente impossível. Para os judeus, Jerusalém é o coração de sua fé, o lugar onde ficava o antigo templo de Salomão. Para os muçulmanos, é onde o profeta Maomé teria ascendido ao céu, local da mesquita de Al-Aqsa. E para os cristãos, é o palco da paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Essa sobreposição de significados transformou Jerusalém em um ponto de conflito eterno, um ponto em que fé e política se entrelaçam de forma explosiva. Com o passar das décadas, as grandes guerras entre exércitos deram lugar a conflitos assimétricos. O inimigo deixou de ser um país vizinho e passou a ser grupos radicais, como o Hamas na faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano. Essas organizações não representam estados, mas sim ideologias, e têm um objetivo claro: destruir Israel. Israel, por sua vez, desenvolveu uma das forças armadas mais sofisticadas do mundo, com tecnologia de ponta, sistemas antimísseis como o Domo de Ferro e um serviço de inteligência, o Mossad, considerado um dos mais eficientes do planeta. Por trás dessa segurança, há uma nação em constante alerta. Sirenes soam. Cidades inteiras correm para abrigos. Crianças crescem aprendendo o som de um ataque aéreo antes mesmo de aprender a escrever o próprio nome. Apesar das guerras, Israel prosperou. Transformou desertos em campos férteis. Criou startups, inventou tecnologias que hoje usamos em todo o mundo. De aplicativos de navegação a sistemas médicos avançados. É um centro de inovação e ciência, e sua economia é uma das mais dinâmicas do planeta. Mas essa prosperidade tem um custo emocional e político. O país vive dividido internamente entre conservadores e liberais, religiosos e seculares, judeus e árabes israelenses. E fora de suas fronteiras, continua cercado de desconfiança e hostilidade. Alguns países árabes, como o Egito e a Jordânia, assinaram acordos de paz. Outros, como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, iniciaram relações diplomáticas recentemente, através dos Acordos de Abraão, em 2020. Mas o ódio de grupos radicais e a questão palestina permanecem feridas abertas. Israel é o único país do mundo onde o hebraico é língua oficial, ressuscitada após quase 2000 anos sem uso cotidiano. É também o país com maior número de startups per capita. Por isso é chamado de Startup Nation. Mais da metade do território israelense é deserto, mas o país é referência em tecnologia de irrigação e exportação de frutas. O serviço militar é obrigatório para homens e mulheres, reforçando a ideia de que, em Israel, todos são soldados. E talvez o dado mais impressionante: Israel tem menos de 10 milhões de habitantes e enfrenta tensões diretas com países que, juntos, somam centenas de milhões de pessoas. Israel é um paradoxo vivo. Uma nação moderna construída sobre ruínas antigas. Uma nação que nasceu da dor e sobrevive em meio ao medo. Um povo que acredita que a fé pode resistir até mesmo às bombas. Ser israelense, dizem alguns,
é acordar todos os dias com a incerteza do amanhã, mas também com a certeza de que o passado nunca será esquecido. Entre a paz e a guerra, entre a sobrevivência e a esperança, Israel continua desafiando a história. Talvez essa seja a explicação mais profunda de por que Israel é cercado de inimigos. Porque é um lembrete constante de resistência, fé e renascimento. E em uma região onde cada pedaço de areia carrega séculos de dor e promessas, existir já é por si só um ato de guerra e de milagre. Israel não é apenas um país no mapa, é uma ideia. E ideias, quando nascem da fé e da memória, são impossíveis de destruir.